vim parar aqui na Alemanha? Fala galera, bem-vindos ao canal Alemanha 2. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís e o vídeo de hoje é para falar como que eu e o Giovanni, que é meu marido, viemos parar aqui na Alemanha. Se você é um seguidor mais antigo nosso, você provavelmente já viu os nossos vídeos aqui no canal, em que a gente explicou um pouquinho mais sobre o nosso processo. Mas se você é um pouquinho mais novo ou não viu tanto os vídeos mais antigos aqui do canal, às vezes você pode não saber como que a gente chegou aqui. Eu percebi que essa questão vem sendo bem frequentemente perguntado pra gente lá, principalmente no Instagram, que é onde a gente consegue ter uma conversa um pouco mais direta com a galera. Então a ideia desse vídeo é falar um pouquinho mais sobre isso, né? Como que a gente veio, se a gente tirou visto no Brasil, se a gente tirou visto aqui, se nós dois tiramos visto independente, se a gente tirou visto junto, né, por estar casado, como é que a gente fez tudo isso. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, então assim, de uma forma bem resumida, vamos falar aqui. Tanto eu quanto o Giovanni, a gente queria procurar fazer doutorado aqui na Alemanha e a gente pesquisou, enfim, e no fim eu consegui uma oportunidade para vir fazer doutorado aqui na Alemanha. O Giovanni também estava em procura de fazer doutorado aqui, mas uma vez que um de nós dois conseguiu, né, no caso eu consegui, mas se ele tivesse conseguido em primeiro lugar, a gente também teria tido a mesma conversa. No momento em que um de nós dois conseguiu uma oportunidade, a gente sentou e a gente conversou e falou: como que a gente vai seguir agora? Ou seja, o outro vai continuar se aplicando para toda a Alemanha e isso vai fazer com que talvez a gente more separado e numa distância bem significativa, talvez na Alemanha, ou a gente simplesmente pausa agora a procura do outro, que nesse caso foi do Giovanni, e a gente vai junto e depois vê o que dá. Então foi isso que a gente decidiu fazer para que a gente pudesse viver junto, né, morar junto, ter a nossa vida aqui, como a gente sempre quis, né, ficar junto nós dois, assim. E por mais que eu tivesse me aplicado para um doutorado, o que eu consegui mesmo foi, na verdade, me aplicar para iniciar um mestrado aqui, que na verdade foi não precisei fazer o mestrado inteiro, mas apenas metade do mestrado, que já é bastante coisa. Então eu tive que fazer metade do mestrado aqui, mas isso significa que eu me apliquei oficialmente para ser mestranda aqui na Alemanha. E nesse caso, vindo como mestranda, eu vinha então com justificativa de estudo. E na época que a gente veio, estava numa época completamente diferente do normal, por causa da pandemia e tudo mais. Então assim, naquela época nem tinha visto sendo emitido para estudante, exatamente porque estudante pode vir para a Alemanha sem visto. Então, nas condições normais, você pode, se você quiser, tirar visto para vir para a Alemanha como estudante, ou você pode vir para a Alemanha sem visto e tirar direto a autorização de residência aqui na Alemanha. Então, por exemplo, se você estiver vindo hoje, né, provavelmente essas são as suas duas opções se você está vindo para estudar aqui na Alemanha. No nosso caso, quando a gente estava vindo, estava, né, um caos mundial. Então, a gente veio totalmente sem visto, tanto eu quanto o Giovanni. Porque eu vim com justificativa de estudo e o Giovanni veio então com justificativa de reunião familiar, porque ele era meu marido. E para essas duas justificativas, você pode entrar na Alemanha sem visto anterior, né, sem ter tirado visto no Brasil, e daí apenas aplicar para autorização de residência aqui, quando você já está morando na Alemanha, mas você tem que aplicar nos seus primeiros 90 dias aqui. Se você passar disso, daí você fica ilegal, né? Você tem que aplicar nesse período. Mas você pode chegar na Alemanha sem visto, sem problema algum. Pela questão do cenário mundial, na época que a gente veio, não estava podendo entrar na Alemanha como turista. Então, mesmo que a gente veio sem visto, a gente teve que provar e ter documentos adicionais só para a gente poder embarcar no avião, né, e falar que a gente tinha uma justificativa para vir. Esse foi o nosso caso, mas hoje em dia, né, se a gente tivesse vindo hoje em dia, por exemplo, a gente não precisaria mostrar todas essas coisas, a gente poderia simplesmente entrar na Alemanha como turista, e daí a gente só precisaria aplicar nesses primeiros 90 dias, né, que é o período que você, como brasileiro, pode estar na Alemanha sem visto legalmente. Então isso é uma pergunta que veio bem frequentemente para mim ultimamente lá no Insta, também por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui no canal, que vale a pena fazer visto, né? Tem que fazer visto antes ou não, enfim. E a questão é assim, gente, nessa justificativa, né, de estudante universitário ou de reunião familiar, no nosso caso ali, né, igual o nosso caso, você não precisa pedir o visto no Brasil. Isso significa que você não pode? Não, você pode tirar visto no Brasil se você quiser, não tem problema nenhum. Você, sei lá, se você se sentir mais seguro em fazer isso, porque daí você já vai ter o visto, né, não vai, enfim. Se você está vindo só como turista também, meio que não vai dar problema, só tem a passagem de volta, né, enfim. Mas, enfim, se você quer ficar mais seguro para vir para a Alemanha, já tenho visto e tal, tudo mais, beleza, muito que bem, venha. Porém, mesmo tendo visto,
você vai ter que fazer essa mesma coisa de chegar na Alemanha e nos primeiros 90 dias solicitar a autorização de residência oficialmente na Alemanha. Você tendo visto ou não tendo visto. Então a questão é, se você tirar visto no Brasil, isso só vai ser uma dor de cabeça a mais, vai gastar mais tempo, gastar mais dinheiro e ter mais dor de cabeça. Para uma coisa que daí quando você chegar na Alemanha, você vai ter que fazer de uma forma ou de outra, tendo visto ou não tendo visto anterior, certo? Então assim, eu particularmente, Thaís, recomendaria muito não tirar visto no Brasil, né? Se você pode, se você tem a opção de não tirar visto, né? Se a sua justificativa é ok de você simplesmente entrar na Alemanha e pedir direto a autorização de residência aqui na Alemanha. Mas se atente se o seu caso é realmente isso, né? Porque tem casos que você não pode, de forma alguma, vir para a Alemanha sem visto e apenas aplicar para uma autorização de residência aqui. Por exemplo, trabalho. Se você está vindo a trabalho, você tem que oficialmente tirar visto no Brasil antes de vir aqui regularizar a sua situação na Alemanha. Tá, mas beleza, então vamos lá. Então o nosso caso foi, a gente não tirou visto lá no Brasil, a gente simplesmente veio, né, entrou no avião e veio sem visto algum. E estando aqui na Alemanha, a gente fez a nossa regularização, né, da situação aqui, que é pedir essa autorização de residência aqui na Alemanha. Aí, em relação a isso, como que foi? Se foi junto, se foi separado, né? Pelo Giovanni ter vindo como o meu marido. Então, assim, a nossa ideia inicial era realmente a gente fazer isso junto, porque eu tinha uma coisa certa, né? Eu já tinha sido aceita na universidade, já tinha a bolsa de estudos, né? Já tinha a carta de concessão da bolsa e tudo mais. E o Giovanni ainda não tinha. Então a nossa ideia inicial era sim, né, fazer com que o Giovanni ficasse aqui por ser o meu marido, com que a justificativa dele fosse reunião familiar e a minha justificativa fosse estudo, certo? Porém, temos um grande porém nessa parte, que é, quando eu vim para cá, a minha bolsa ela era suficiente para que eu conseguisse provar a renda para uma pessoa, então para mim, porque o tanto que eu ganhava de dinheiro era muito pouco para eu poder justificar o Giovanni também, né? Porque se a autorização de residência dele estivesse linkada com a minha, basicamente eu tinha que mostrar que eu tinha dinheiro suficiente para que ele ficasse aqui comigo, né? Para que o nosso núcleo familiar ali, né? Eu e o Giovanni, fosse sustentado por mim, no caso, naquela época. E isso não era o nosso cenário certo, né? Isso não era o que a gente tinha realmente. Então, assim, quando eu vim, a minha bolsa era uma bolsa de mestrado, que era 800 euros, e isso era ok para você justificar, né, o financiamento ali, para você justificar a renda de uma pessoa mensal ali, ok. Mas se o Giovanni se ele fosse pedir a autorização de reunião familiar, isso provavelmente não daria muito certo se a gente tivesse apenas a bolsa como prova de financiamento, né, prova de renda e tudo mais, por ser realmente um valor muito baixo. Então, assim, a questão é que a gente também não tinha muito dinheiro, a gente guardou um pouco, mas acho que pelas nossas contas não seria o suficiente para provar o tanto que a gente precisava, né? Para falar bem a verdade, eu não tô falando valores aqui, não é porque eu não quero falar, porque eu realmente não lembro da quantidade que a gente deveria provar, enfim. Eu acho que era 10 mil euros para um ano, e a gente não tinha esse valor todo, né? A gente tinha em partes, uma parte desse valor, então o que a gente pensou é, se a gente precisar, talvez a gente tenta pegar uma autorização de residência para ele, sei lá, mais curta, mas a gente também não tinha certeza se isso era possível. Então, assim, a gente tinha muitas dúvidas naquela época, a gente não sabia direito como é que seria, a gente basicamente veio na cara e na coragem e foi vendo como é que ia rolar. Então, assim, ao invés da gente já fazer um terminho aqui, né, que é agendar um horário para nós dois, a gente agendou apenas, primeiro, um horário para mim, porque o meu já estava tudo certo, já tinha todas as documentações e tudo mais. E como eu falei, a gente tinha esses 90 dias iniciais para solicitar essa regularização. Isso não significa que você tem que, no final dos 90 dias, já estar regularizado, que você já tem que ter ido no seu terminho, que você já tem que ter o seu cartão. Não é isso. O que significa que esses 90 dias iniciais você tem que ter pedido, você tem que ter feito lá, mandado e-mail, enfim, feito o formulário, entrado em contato.
você tem que ter pedido para o órgão aqui, né, que é o Escritório de Estrangeiros, para que você tenha o seu termin. Então, assim, você tendo pedido isso, se você tem, por exemplo, eu pedi e-mail online, né, eu fiz, acho que um formulário online, e daí recebi um e-mail de confirmação que, né, que eu enviei essa aplicação e tudo mais. Então, tendo isso, tá tudo bem, a gente pode ficar ali mais tempo, porque a gente está esperando, né, a gente já fez o que a gente precisava fazer no sentido de dar o primeiro passo para fazer essa aplicação da regularização, e agora a gente basicamente só estava esperando o órgão dar o nosso termin, né, falar quando que a gente deveria ir, porque isso às vezes demora, às vezes pode ser bem demorado. Então, no início, a gente marcou apenas para mim. Então, eu tirei a minha autorização de residência como estudante, né? Explicando com a justificativa de que eu tinha bolsa, que eu vim aqui para estudar, para fazer, né, no caso, o mestrado, que seria o ano preparatório para o doutorado ali. E foi isso. Essa foi a minha autorização de residência. A parte do Giovanni, a gente decidiu esperar um pouquinho, porque a gente tinha essa margem de tempo ali de até, né, os primeiros 90 dias. E daí, nesse meio tempo, ele estava tentando achar alguma coisa, né? Já que a gente não tinha dinheiro necessário para conseguir, né, fazer com que ele ficasse aqui. E daí, nesse meio tempo, ele foi aplicando para várias empresas e também para várias universidades para fazer o doutorado. Então, felizmente, nesses primeiros 3 meses ali, ele já conseguiu uma posição de doutorado também. Então, isso resolveu muitos dos nossos problemas, porque daí a gente mudou os planos, né? Ao invés de ele pedir essa autorização de residência com fins de reunião familiar, ele já pediu também como estudante, uma vez que ele conseguiu a vaga de doutorado dele. E isso daí também já resolveu bastante, porque daí ele já, né, ele também tinha a própria renda com isso, e aí, então assim, a gente tirou autorizações de residência independentes, né? Eu tenho uma autorização de residência, ele tem outra, a minha não é linkada com a dele de nenhuma forma e a dele não é linkada com a minha, né? Vice-versa, enfim. Então esse foi a nossa história. Inicialmente a gente queria tirar, né? Era o que a gente pensou, porque ele não tinha nada certo ainda, mas nos primeiros 3 meses que ele estava aqui, felizmente ele conseguiu uma vaga de doutorado aqui e uma vaga na universidade, enfim, e daí a gente tirou a mesma autorização de residência que eu tinha tirado, o Giovanni também tirou, que foi de estudante. Mas vem um grande porém aí, gente, que é bem importante falar, que é depois de um tempo, assim, tudo bem, eu teria que tirar de estudante mesmo, porque eu estava como mestranda, né? Como mestranda você é realmente visto só como estudante. Porém, o Giovanni, depois ele já estava no doutorado, e no doutorado ele foi contratado, então ele poderia tirar um visto de trabalho aqui, né? Então, isso que é importante de falar aqui, porque, por exemplo, ele veio, né, aquilo que eu comentei, toda aquela história ali do começo, você pode vir, né, para fazer o visto de estudante sem tirar visto no Brasil, que foi o que o Giovanni fez, basicamente, né? Ele veio para cá sem visto, e daí ele tirou aqui a autorização de residência como estudante. E aí, depois de um tempo, a gente percebeu que, na verdade, ele podia pedir a autorização de residência como trabalhador qualificado, que, na verdade, no nosso caso mais específico, acaba sendo um visto de pesquisador, uma vez que a gente faz pesquisa aqui. E o visto de pesquisador traz mais direitos, de uma forma geral, traz mais benefícios do que o visto de estudante. Então, a gente demorou um tempo para aprender isso, foi bastante tempo, na verdade, porque foi assim, em 2020 que a gente chegou aqui na Alemanha em 2020, então foi em 2020 que a gente tirou as autorizações de residência de estudante, e só lá em 2022, quase 2 anos depois, que a gente tirou a autorização de residência como pesquisador, porque a gente demorou bastante tempo para entender que isso era melhor pra gente, né? E por que isso é melhor? O principal, né, que fez com que a gente realmente se mexesse assim pra, tipo, isso aqui faz muita diferença pra gente, é que a gente tem planos, né, de tirar autorização de residência permanente e mais pra frente tirar a cidadania. E se você tem, por exemplo, esse visto de pesquisador, aí o seu tempo conta normal, né? Então, por exemplo, assim, se você tem que ter lá para autorização de residência permanente, a gente, por exemplo, tem que ter contribuído para aposentadoria por, acho que são 4 anos. Então, se você tem um visto de pesquisador, isso realmente conta como 4 anos. Então, você contribuiu 4 anos, muito que bem. Se a sua autorização de residência é de estudante, mesmo que você tenha ali um contrato, né, de trabalho e tudo mais, e mesmo que você tenha contribuído para a aposentadoria, né, por causa da folha de pagamento normal, mesmo que você tenha contribuído ali o mesmo tanto, os 4 anos, por você ter uma autorização de residência de estudante, conta apenas metade do tempo.
Então, você contribuiu 4 anos, mas vai contar apenas 2 anos, como se você tivesse contribuído apenas 2 anos. Então, se você precisa de 4 anos para pedir a autorização de residência permanente, se você tem apenas o seu autorização de residência de estudante, isso significa que seriam, na verdade, 8 anos de contribuição, ao invés de apenas 4 anos, se você tem realmente o visto de pesquisador, a autorização de residência de pesquisador. Então esse, assim, foi o principal aspecto que a gente decidiu mudar. E quando a gente descobriu tudo isso, quando a gente decidiu mudar o visto, né, aqui a gente fala muito, a gente acaba misturando os termos de visto e autorização de residência. Quando você fala, eu tenho um visto de trabalho, tirei o visto aqui na Alemanha. Na verdade, o que todo mundo quer dizer é autorização de residência. Visto, você tira lá no Brasil. Na Alemanha é a autorização de residência. Mas, enfim, acaba sendo muito mais fácil e mais... não sei, é só mais comum de ouvir e acaba saindo mais natural. Então, muitas vezes a gente acaba falando visto, tirei o visto na Alemanha, vim atualizar meu visto, enfim. Mas, se você tá fazendo aqui na Alemanha, é autorização de residência, tá, gente? Mas, enfim, aí a gente decidiu fazer isso e quando a gente decidiu fazer essa mudança, eu já estava também no doutorado, oficialmente, né? Não estava mais nesse período do mestrado. Então, eu também fiz essa alteração no meu visto. Então, atualmente, na minha autorização de residência, melhor falando. Então, atualmente, tanto eu quanto o Giovanni temos autorização de residência de pesquisador aqui na Alemanha, porque nós dois desenvolvemos pesquisa aqui, né? O nosso trabalho aqui é desenvolver pesquisa. Enfim, gente, então é isso. Eu quis trazer isso aqui com um pouquinho mais de detalhes de novo aqui no canal, porque algumas pessoas começaram a perguntar mais frequentemente, então acho que informação nunca é demais, por mais que a gente já tenha falado isso aqui no canal, às vezes, provavelmente a gente falou nos primeiros vídeos lá do canal, né, com mais detalhes, assim, então decidi trazer um pouquinho mais, né, falar mais um pouquinho sobre como é que foi tudo isso. E se você quiser saber mais sobre os nossos processos realmente, né, como é que a gente conseguiu a bolsa, né, no meu caso, como é que eu consegui a bolsa, como é que o Giovanni conseguiu a posição dele de doutorado já estando aqui na Alemanha, ou, enfim, os documentos que a gente teve que trazer, gente, a gente tem vídeo de tudo isso aqui no canal, tá? Então, se vocês quiserem saber com mais detalhes, eu vou colocar tudo aqui no card, enfim, vai estar tudo aqui linkado para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, pode mandar aqui nos comentários que a gente responde, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor de alguma forma. E se você gostou, já dá aquele joinha para dar uma força pra gente. E não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!